E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje a gente vai voltar ao tema antigo que vai se arrastando ao longo do tempo, porque a gente não consegue se livrar dele, que é o coronavírus. Coronavírus e o impacto do coronavírus sobre a economia e sobre a vida das pessoas. E por que eu decidi voltar a esse tema agora? Porque a gente olha para alguns lugares no mundo, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos e Europa, você vê um aumento expressivo do número de casos de coronavírus, de internações, etc. Tá? Na América Latina, esse aumento não é tão expressivo, mas também a queda nunca foi muito forte. Quando você olha para a Europa, os países da Europa, por exemplo, estavam meio que com mortes por milhão, que é uma estatística que a gente gosta de acompanhar para saber como é que a coisa está indo. Mortes por milhão já estava ali rodando perto de zero faz tempo. Perto de zero que eu digo 1, 2, né? Mortes por milhão. E o número de casos começou a subir, né? Começou a subir ali meio que no verão do hemisfério norte. E agora a gente está vendo um pouquinho também uma subida também no número de mortes, que tem essa coisa da defasagem, né? Então, assim, aparentemente a gente não lida bem com essa história de defasagem, mas a defasagem está aí. Você começa a ter casos primeiro, depois começa a ter um pouquinho mais. Umas semanas depois aumenta o número de mortes. Não foi um aumento expressivo do número de mortes, não. Foi um aumento muito expressivo do número de casos. Como é que a gente meio que compatibiliza essas duas coisas, né? O que aconteceu foi o seguinte, a primeira, digamos, vamos chamar de ondas, que é o que o pessoal tá usando para descrever. A primeira onda, ela vem, ela pega todo mundo desprevenido, ela pega o sistema médico, o sistema de saúde despreparado, ninguém sabe direito como lidar com o Covid, né? E ela arrasta as pessoas mais frágeis, né? Ela arrasta as pessoas de maior idade e pega também as pessoas com comorbidades, com outras doenças, etc. Então, o número de fatalidades é muito alto na primeira onda. Aí, com o tempo, você vai aprendendo, o coronavírus é assim, esse tratamento não funcionou, aquele funcionou. E esse que a gente chama em inglês, né, de learning by doing, que você vai aprender na medida que você vai tratando os casos, ele é super importante em medicina, super, mais do que em geral nós leigos, né, da área imaginamos. Então, medidas, mesmo que não tendo vacina, as medidas de tratamento, elas vão melhorando em qualidade e aí a gente vai, ainda bem, né, perdendo menos vidas ao longo do caminho. Mas houve um aumento de casos, porque houve um aumento brutal da mobilidade. Então você vê os dados de mobilidade, se entrar aí no site do Google, você vai conseguir baixar esses dados, que eles estão disponíveis para todo mundo. Né? Os dados de mobilidade, eles caíram brutalmente na Europa e na América Latina também. Nos Estados Unidos caiu bastante também, mas um pouco menos, ali por volta de abril, né? Então estão lá embaixo, mobilidade super contida, ninguém se movimentando, etc. Dá para ver isso pelo celular, né? Você vai acompanhando as pessoas pelo celular e aí você consegue saber, né, quanto que os negros estão se mexendo para um lado ou para o outro. Aí, o que acontece? Essa mobilidade, ela voltou a se elevar, ela se elevou fortemente no Brasil, por exemplo, se elevou muito. Nos Estados Unidos um pouco menos, na Europa também bastante. Significando que as pessoas estão interagindo mais, né? Estão se encontrando mais, estão se movimentando mais. Infelizmente, muitos dos que fazem isso fazem sem tomar as devidas precauções. Porque a mobilidade também é muito alta hoje em dia na Ásia, super alta. Né? Essa queda que teve lá no começo, quando todo mundo se apavorou com o vírus, ela já foi revertida e faz tempo. Só que lá os casos não voltaram a subir fortemente, como por exemplo na Europa. Então, é uma questão, não é só a volta da mobilidade, né, mas também a volta da mobilidade casado com, assim, vamos respeitar as regras de distanciamento, vamos todo mundo usar máscara, vamos caprichar na higiene pessoal, chegou em casa, lavar a mão com sabão, esse tipo de coisa. Então, o quadro hoje é um quadro de aumento expressivo do número de casos, muito forte nos Estados Unidos e na Europa, menos nos outros lugares, acompanhado de um aumento de fatalidades, de mortes, mas não muito grave, até aqui. O impacto sobre a economia, isso é uma coisa que, né, as pessoas às vezes não fogem da discussão. O impacto sobre a economia de você implementar medidas de restrição, né, medidas públicas, estou falando aí, de decisão de lei, né, que restringam muito a mobilidade das pessoas, ele é forte. Ele está nos dados também.
Tá? Então, e não é só, dá pra gente, tem técnicas estatísticas para tentar isolar um pouco uma coisa da outra. Não é só que implementou isso daí, na verdade, porque o Covid já estava tão espalhado, né? Estava tão forte que a economia já estava afundando de qualquer jeito, porque as pessoas estavam ficando em casa, porque as pessoas tinham perdido a confiança no futuro, etc. Tem esse efeito também, mas tem o efeito separado da medida de falar, olha, não pode abrir a loja, né, do comércio tal no próximo mês, ou só pode abrir num período do dia. Tem esse efeito também, certo? Então, não vamos nos enganar, tem aí o que a gente chama de trade-off. Você aperta de um lado para tentar conter a expansão da pandemia, por outro lado a economia sofre mais. Daí surge, obviamente, o que é a melhor solução. A melhor, quando você leva em conta que existe o trade-off, né, que existe esse custo também, a melhor solução é fazer uma abertura seletiva, certo? Das atividades socioeconômicas, e ser muito, muito duro, muito forte em duas coisas. Muito duro, né, nas medidas, nos protocolos que tem que ser adotados para abertura. Por exemplo, todo mundo anda de máscara, por exemplo, todo mundo não pode ter, sei lá, aglomerações muito grandes, esse tipo de coisa. O distanciamento, entra no elevador, tem que ter lá uma marca no elevador onde as pessoas podem ficar, onde não podem, esse tipo de coisa, né? Isso aí tem que ser muito forte. E tem que aumentar a capacidade de teste. Porque o teste, ele é milagroso nesse sentido. Você testa, isola, né, a pessoa, vai atrás de quem que aquela pessoa teve contato nos últimos dias, nas últimas semanas, isola aqueles ali também e pronto, certo? Então você isola as pessoas, aí o vírus morre naqueles indivíduos que se contaminaram, depois de 14 dias, 15 dias, né? O vírus a carga viral começa a cair, e aí essas pessoas podem voltar, podem sair da quarentena delas. Então, se você faz bastante teste, e se você é muito sério na questão da máscara, do lavar a mão, do distanciamento, etc., você consegue ir reabrindo. Como reabrir? Reabrir de uma maneira inteligente. O que a gente fez no Brasil, o que se faz, por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns outros cantos. Pessoas abrem bar, abrem restaurante, abrem para esse tipo de evento esportivo, só que a escola fica fechada. Então as crianças, principalmente até 10 anos, transmitem menos. Criança fora da sala de aula tem um custo tremendo para aprendizado, né? Menos talvez para as classes mais favorecidas da sociedade, mas mais ainda, muito fortemente para as classes mais pobres, né? A criança vai na escola, às vezes, para se proteger de violência, a criança vai na escola para ter alimentação, né? E essa interrupção do processo de aprendizado, ela também é muito penosa. Então, vamos fazer restrição, mas vamos fazer a restrição nos lugares mais óbvios, né? Que são, por exemplo, os bares e restaurantes. Faz isso, faz as medidas de protocolo mais duras e aumenta a testagem, que isso daí vai diminuir. E aí a gente pode ir gradativamente abrindo cada vez mais outras partes da economia, mas o bar tem que ser o último a ser aberto. Não é isso? Abraço.